Bem-vindos ao canal. Estamos começando a Semana Santa, uma Semana Santa um tanto desoladora e, por esse motivo, pareceu-me interessante fazer aqui uma reflexão neste Domingo de Ramos. Mas antes, por favor, se não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações e, se possível, recomende este vídeo a seus amigos e conhecidos. Como eu disse, estamos entrando numa Semana Santa desoladora. O mundo está sendo ameaçado por uma epidemia, mas eu diria que ele está sendo ameaçado ainda mais por uma epidemia de pânico e vêem-se largas parcelas da população engolfadas numa histeria. Há uma superexcitação dos espíritos, contrários ao próprio ambiente, que deve normalmente marcar as sociedades. Muito inexplicavelmente, para nós católicos, as igrejas estão fechadas. Não há acesso aos sacramentos. E isso gera perplexidade para muitos, pois muitas vezes essa iniciativa partiu dos próprios pastores e alguns acham que às vezes não há proporção com o mal que nos ameaça. Está também claro que esta epidemia é proveniente da China comunista e que toda a máquina de desinformação do regime é responsável pela expansão da epidemia pelo mundo e que essa expansão tornou-se uma trincheira de combate político-ideológico que já pouco tem a ver com a própria doença. Inúmeras agendas social-comunistas estão sendo ressuscitadas. Populações estão vendo suas liberdades coibidas por alguns tiranetes e o mundo vai sendo arrastado para um rumo desconhecido. É hora, portanto, de meditarmos na Semana Santa. Meditarmos nessa Semana Santa que se inicia neste Domingo de Ramos. Mas esta meditação deve abstrair das circunstâncias nas quais vivemos. Os fatos da vida de Nosso Senhor nada têm a ver com os dias que correm? É uma pergunta. Porque muitas vezes os católicos dizem, vamos parar essas cogitações, vamos falar da Semana Santa, vamos meditar sobre a Semana Santa e depois voltamos a cuidar dos assuntos que nos ocupam. Não. Estes assuntos se interpenetram. E é por isso que eu queria trazer aqui como alimento para essa meditação algumas reflexões que eu li em artigos e palestras do professor Plínio Corrêa de Oliveira a respeito precisamente do Domingo de Ramos. Mas antes, ele faz algumas reflexões sobre esses erros que os católicos costumam trazer em seus espíritos, esses equívocos muitas vezes, e aproveita a Semana Santa para tentar desfazê-los. Diz ele, há erros funestíssimos que não raramente lavram entre os católicos e que, com extraordinária oportunidade, devem ser desmascarados precisamente na Semana Santa. Como frequentemente ocorre, esses erros não provêm propriamente de premissas falsas, mas de premissas incompletas. Há muitas vezes isso. São premissas incompletas que nos levam ao erro ou que nos levam a pensamentos equivocados. Um desses erros consiste em acoimar de ineficiente a ação da Igreja para a solução da crise contemporânea. Portanto, nessas lutas que eu acabei de mencionar, que nós estamos vivendo, por exemplo, a respeito desta epidemia do coronavírus, nessas lutas que nós estamos vivendo no Brasil, em que claramente as forças da esquerda acolitadas por muitos que eu chamaria de extremistas do centro, nós nessa luta às vezes pensamos o seguinte, que a doutrina, os princípios, os ensinamentos da Igreja vivem num patamar abstrato e que não devem ser trazidos para esse combate. Ora, é exatamente o contrário. E prossegue o Dr. Plínio, diz o Santo Padre Leão XIII, e depois dele todos os pontífices o têm repetido, que o comunismo é um mal de origem eminentemente moral.
Não são tanto os fatores econômicos ou políticos que geram o movimento comunista. Acima de tudo, mais do que tudo, provocou o comunismo a desagregação moral da civilização moderna. Essa crise moral gerou crises econômicas, sociais ou políticas. E só quando ela for resolvida, serão resolvidos os problemas relacionados com as finanças, com a organização política, com a vida social dos povos contemporâneos. Por outro lado, a solução desse problema moral só pode estar na ação da Igreja. Porque só o catolicismo, armado de seus recursos sobrenaturais e naturais, tem o dom maravilhoso de produzir nas almas os frutos da virtude indispensáveis para que floresça a civilização católica. Portanto, é preciso rezar, como disse Nosso Senhor, é preciso orar e vigiar. Vigiai e orai, disse Nosso Senhor. Logo, é preciso levar para esse embate não só a força da oração e os recursos sobrenaturais com que a Igreja nos arma, com que a Igreja nos fortalece, mas também trazer para esta batalha os argumentos, os princípios, as doutrinas que a Igreja nos ensina, os erros que ela denunciou, para que a nossa luta seja efetiva e vá até o fundo do problema. Então, eu passo agora propriamente para abandonar um pouco estas estridências e excitações que vivemos todos os dias e entrar um pouco na serenidade das palavras do Evangelho. Eu leio aqui o Evangelho que diz respeito, o Evangelho de São Mateus, que diz respeito ao Domingo de Ramos, e depois lerei mais um comentário sobre isso e como se pode então aplicar a meditação deste Evangelho aos dias que correm. Naquele tempo, como se aproximassem de Jerusalém e viessem a Betfagé, junto ao Monte das Oliveiras, mandou Jesus 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que vos está de fronte, e logo achareis uma jumenta presa e com ela um jumentinho. Desatai-os e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei que o Senhor precisa deles, e logo vos deixarão trazê-los. Tudo isto aconteceu para que se realizasse o que dissera pelo profeta. Dizei à filha de Sião: Eis que teu rei vem a ti, cheio de mansidão, montado numa jumenta e num jumentinho, filho da que está sob o jugo. Indo, fizeram os discípulos como lhes preceituara Jesus. Trouxeram, pois, a jumenta e o jumentinho, e cobrindo-os com os seus vestidos, fizeram o mestre montar. A maior parte do povo se pôs a estender suas vestimentas sobre o caminho, e outros cortavam ramos de árvores e juncavam a estrada. A multidão que caminhava adiante e a que seguia atrás clamavam dizendo: Hossana ao filho de Davi. Bendito que vem em nome do Senhor, Hossana no mais alto dos céus. Este lindo Evangelho nos remete então à cena de Nosso Senhor sendo aclamado como Rei e como Messias na entrada de Jerusalém. E eu então leria agora uma outra meditação do professor Plínio Correia de Oliveira a respeito e publicada no jornal Legionário e a respeito do Domingo de Ramos. Ali preparou Jesus o seu triunfo, a sua consagração como Messias de seu povo. Em outras circunstâncias, quando o povo, à vista de seus milagres e das suas doutrinas, queria fazê-lo rei, ele se ocultava, fugia às manifestações populares. Hoje é ele quem dispõe o necessário para a sua exaltação. Nem uma semana depois ele será crucificado. Vejam esse contraste. Então, Nosso Senhor quis ser exaltado no Domingo de Ramos e uma semana depois ele seria crucificado. Nos desígnios do Salvador, a aproximação destes dois fatos foi premeditada. Tantas e tamanhas foram as humilhações e ignomínias por que passou na sua paixão,
que ele julgou necessário dar um argumento positivo e insofismável da sua missão divina, para que a enormidade de seus sofrimentos não a pusesse em dúvida. Este argumento foi a sua entrada triunfante em Jerusalém, na qual foi consagrado pelo povo como o Messias prometido. Pois realmente outra coisa não significam as manifestações de júbilo com que o aclamaram. Este argumento aclamaram. Estendendo as vestes aos pés de Jesus, o povo reconheceu-lhe a realeza e a soberania, como está no livro de Reis. O Hosana, salvai-nos, era uma saudação que convinha muito ao grande Salvador ansiosamente esperado. E o bendito que vem em nome do Senhor, do Salmo 117, só se aplicaria ao Messias, porquanto os judeus tinham este salmo como messiânico. Não há, portanto, dúvida nenhuma. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém foi sua consagração na missão messiânica, salvadora, que lhe confiara o Pai Celeste. Este argumento é tanto mais concludente quanto maior o esforço dos judeus para perder o Mestre, que já de algum tempo tramavam contra a sua vida. A entrada de Jesus em Jerusalém no dia de hoje chegou a desanimá-los. Eis que nada conseguimos, diziam entre si, diante do entusiasmo do povo, como está no Evangelho de São João. Agora vamos então ver como este contraste, que é do Domingo de Ramos e no domingo seguinte tem o Domingo da Paixão, como este contraste tem a ver com os dias que nós vivemos. Quando se considera que esses mesmos judeus, agora impotentes diante da explosão popular de júbilo, 5 dias depois arremessavam essas mesmas turbas contra o Mestre, vê-se que o triunfo de Jesus foi devido somente ao seu poder singular divino. Ele foi aclamado e triunfou porque quis. Ou seja, há máquinas que trabalham para mudar muitas vezes os sentimentos, os pensamentos, as tendências do povo. Eles até podem conseguir, mas só o conseguem quando Nosso Senhor permite. E quando Nosso Senhor quer, ele triunfa. Demonstrava assim Jesus, dessa maneira, que quando pouco depois foi entregue ao livro do populacho, também o foi porque ele, em benefício de nossas almas, o permitiu. Como previu Isaías, foi imolado porque assim lhe pareceu. Bom, esse contraste que nós vemos na Semana Santa e vemos no Domingo de Ramos, depois contrastando com a Paixão, se dá exatamente nos povos hoje em dia. Se dá nesses balançares dos povos, ora para um caminho que é para o bem, ora para um caminho que é para o mal. O mesmo se dá com muitas nações contemporâneas. Reúnem manifestações católicas imponentes em que glorificam publicamente Nosso Senhor. Ao mesmo tempo, os estadistas por elas mantidos no poder tramam, ora em silêncio, ora de maneira apenas disfarçada, a ruína das instituições católicas e a derrocada da civilização contemporânea, nos seus lineamentos ainda cristãos. Portanto, muito do que nós estamos vendo, muito dessas agitações, muitas dessas obsessões que nós estamos vivendo neste momento, têm no fundo uma intenção de derrocada da civilização contemporânea naquilo que ela ainda tem de aproximado ao cristianismo, daquilo que ela ainda tem de excelente. Assim, enquanto tais católicos proclamam seu amor à Igreja de Cristo, por sua negligência, por sua tibieza, por sua indiferença, permitem que a Igreja seja lentamente maniatada, que sua influência seja sabiamente solapada e que sua atividade seja disfarçadamente impedida, a fim de que no dia em que soar a hora do ataque violento, a reação se tenha tornado inteiramente impossível. Eu me pergunto às vezes se essa cena que é mundial, do fechamento das igrejas, não nos apanhou um pouco assim, porque os católicos foram deixando as coisas acontecerem, foram deixando, foram tendo pouco vigor neste combate. Quando isto aconteceu,
as pessoas ficaram atônitas e não tiveram uma força grande para reagir. Porque também muita das forças dos Estados para que isso acontecesse, ou seja, as igrejas fossem fechadas. Evidentemente, povos como estes, depois de terem aclamado Nosso Senhor como Rei, ou enquanto o faziam, preparavam perseguições e tristezas que pouco variavam da grande e divina tragédia da Semana Santa. Então, eu encerro por aqui estas reflexões sobre o Domingo de Ramos, convidando-os a que meditem sobre esta cena, Nosso Senhor sendo aclamado, e tenham a certeza de que ele foi aclamado porque ele o quis. E, portanto, na hora em que ele também quiser triunfar, ele triunfará. Ele passará pelas agruras da paixão, e nós também muitas vezes somos chamados a passar por essas agruras. Mas devemos ter a certeza de que quem tem o timão da história é Nosso Senhor. É aquele que é o Messias e que foi aclamado no Domingo de Ramos como tal.